seeking offerings. Amém. Saúde a amada igreja nessa noite, com a paz do Senhor. Tínhamos tido um pequeno problema técnico aqui, foi resolvido. E nessa noite eu quero dizer que eu me sinto muito feliz, muito grata ao Senhor por estar aqui nessa noite, por poder falar do amor dele. É sempre motivo de nervosismo ainda, né? Mas falar do amor do Senhor, falar daquele que nos amou, que nos criou, que nos salvou, é sempre motivo de muito amor e gratidão a Ele, né? Compartilhar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E quando o Gleiber falou comigo sobre trazer a palavra do Senhor nessa noite, eu pensei, eu orei e quis trazer algo, né, à Igreja do Senhor nessa noite, começando pela minha vida e que pudesse também ser passada para a vida de cada um de vocês nessa noite, que pudesse trazer uma reflexão, um momento de busca, de pensamento intenso junto ao Senhor, de entendermos o nosso momento, a nossa posição diante de Deus e o nosso relacionamento com Ele. Diante disso, eu gostaria de pedir à amada igreja aí na sua casa, quem estiver nos acompanhando, que abram suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Nós vamos estar lendo, amém? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, que nos diz assim: Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que vocês possuem. Lendo essa palavra, né, nos falando aqui sobre amor, né, ao Senhor, e ela deixa bem claro, vocês amam a Jesus, vocês amam o Senhor, mesmo sem vocês terem visto. E eu tenho pensado, né, esses dias, né, foi uma mudança muito drástica para todo mundo. De repente, nós vínhamos seguindo um curso de vida, nós vínhamos seguindo todo um planejamento. Não sei vocês, mas todo início do ano eu sempre coloco aquelas metas para o ano que vem. E tendo feito todas aquelas metas, e eu imagino que, assim como eu, várias pessoas têm essa mesma mania de querer fazer um traçado de planos, um traçado de metas. E nós vínhamos 2020 com a cabeça aqui muito tranquila, né, atingindo nossos objetivos, nossas vontades, nossos desejos. E, de repente, algo veio e colocou tudo de cabeça para baixo. Algo veio e nos fez repensar, né, a nossa forma de vida, a nossa forma de tratar, a nossa forma, né, de realmente nos portar uns com os outros, de nos importar uns com os outros, né, veio mudar a nossa forma de trabalho, a nossa forma de comunicação. E, diante de todas essas coisas, e, obviamente, diante de todas as reflexões que a gente faz em todas as áreas da nossa vida, não poderia ser diferente nós fazermos uma reflexão em relação àquilo que nós fazemos na casa do Senhor e ao nosso relacionamento com Deus. E com toda essa reflexão, eu pensei realmente sobre prioridade. De fato, o Senhor ele tem sido uma prioridade na minha vida.
E da mesma forma que eu fiz essa pergunta a mim mesma, eu também te convido a te perguntar a ti mesmo hoje, né, nessa noite. O Senhor, ele tem sido uma prioridade na tua vida? E colocar o Senhor como prioridade, não só naquele tempo que a gente tira para Ele, mas o Senhor como prioridade de uma forma geral na nossa vida. Porque a gente tem aquela mania de segmentar, né? Não, isso aqui é profissional, isso aqui é a minha área sentimental, isso aqui é a minha área familiar. E assim, eu deixo aquele espaço uma vez ou duas vezes na semana em que eu deixo para o Senhor. Essa daí é a minha prioridade para Deus. E eu quero te levar a refletir um pouco mais além do que isso. Verdadeiramente, o Senhor, ele não ser prioridade uma vez na semana ou uma hora, mas o Senhor, ele ser prioridade na tua vida de uma forma geral, em todas as áreas da tua vida. E falando sobre prioridade, eu trago um conceito aqui. Nosso dicionário nos fala sobre prioridade. E ele traz alguns conceitos, tais como é a condição do que é primeiro, em tempo, ordem, dignidade, primazia, condição do que está em primeiro lugar em importância, urgência, necessidade. E o dicionário informal nos traz o seguinte conceito: prioridade significa você eleger o que vem em primeiro lugar, ou seja, o que mais importa para você. Quando nós falamos sobre prioridade, significa que é aquilo que nós colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é aquilo que é importante, é aquilo que é mais importante. Não é aquilo que é essencial, é aquilo que é mais essencial. Quer dizer que numa disputa com qualquer outra coisa, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais essencial, ele ganha lugar de honra. Ele tem prioridade. E eu li esses dias sobre prioridade, eu achei muito interessante. Um autor contemporâneo falando sobre metas de trabalho e de vida, e ele colocou algo que eu considerei muito interessante. Ele disse, olha, prioridade, eu acho muito estranho quando as pessoas utilizam o termo prioridade no plural, porque prioridade é uma coisa única. Não tem como eu competir, não tem como eu dizer que isso e isso é prioridade, porque em algum momento duas coisas que estiverem no mesmo patamar vão competir e uma delas vai prevalecer. Se eu tenho uma prioridade, ela é única. E hoje eu pergunto, o Senhor é prioridade nas nossas vidas? Ele ocupa o lugar mais importante, o lugar mais essencial. Se algo conflitar com aquilo que nós temos que oferecer ao Senhor, com o nosso tempo que nós temos que dar ao Senhor, Ele prevalece sobre todas as coisas? Ou a gente sempre acha aquela forma de colocar Ele lá de canto e dizer que Ele pode entender o lugar que Ele está? E assim como nesses anos de vida cristã, eu, certa vez, ouvi alguém falando que quando o Senhor ele não está em primeiro lugar, Ele não ocupa lugar nenhum. E hoje eu quero te chamar a essa reflexão. Se o Senhor ele não ocupa o primeiro lugar na tua vida, Ele não vai estar em outro lugar. E quando a gente, me debruçando hoje, né, na palavra do Senhor, eu quis trazer alguns exemplos, né, sobre questões de prioridade, exemplos bons e exemplos ruins, né, que nos levam a refletir sobre prioridade e sobre a forma que nós temos levado a nossa vida. E aqui eu vou começar com a máxima daqueles que não colocam o Deus como prioridade de forma nenhuma, de forma mesmo explícita, expressa, aqueles que o Senhor não é prioridade. E eu quero trazer um exemplo aqui. Os irmãos que estiverem acompanhando, quiserem anotar lá, 1 Samuel 15. Eu não vou ler o texto porque é extenso, mas ele traz o exemplo lá de Saul. O Senhor ele determina que Saul vá, né, com o povo de Israel numa guerra contra os amalequitas. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor dá uma ordem
muito expressa a Saul. A ordem era que tudo fosse destruído. Mas quando o Senhor ele vem e trata com Samuel e diz: vai lá, vai ter com Saul, porque ele me desobedeceu, né? E o Senhor ele se arrepende de ter colocado realmente Saul como rei. E a palavra de Deus nos diz que quando Samuel ele vai ter com Saul, a primeira coisa que Saul ele trata com Samuel, ele diz: Senhor, Samuel, tudo o que o Senhor nos ordenou fazer, nós fizemos. Nós cumprimos a vontade do Senhor. E Samuel pergunta: e o que é isso que eu estou ouvindo? E Saul rapidamente responde: não, Senhor, mas os melhores das ovelhas, dos bois, a gente guardou porque a gente vai oferecer como sacrifício ao Senhor. Não só Saul tinha deixado os melhores ovelhas, os melhores animais, como Saul tinha deixado o rei vivo. E a palavra de Deus nos diz que Samuel exorta a Saul e ele trata, né, que é muito melhor o obedecer do que o sacrificar. E quando Samuel ele exorta Saul, Saul ele traz uma desculpa e ele traz o que verdadeiramente importava para ele. A palavra de Deus nos diz que quando Samuel trata duramente com Saul, ele responde: Senhor, eu tive medo do povo. Era isso que eles queriam. Existia algo que Saul colocou em prioridade no lugar do Senhor, a si mesmo e ao seu reinado. E isso se torna muito expresso neste momento. O que era prioridade para Saul? Permanecer rei. E ele achava que era o povo que iria fazê-lo continuar como rei. E naquele momento, Saul ele estabeleceu a sua prioridade. E pela prioridade que Saul estabeleceu, a palavra de Deus nos diz que Saul ele é rasgado do reino, né? E destituído da sua posição de rei. O Senhor elege um novo rei, um homem que é segundo o seu coração. Mas note, preste atenção que quando Samuel ele trata com Saul a primeira vez, assim que ele tem o diálogo com Saul, ele coloca: Senhor, mas nós fizemos tudo o que o Senhor pediu, nós cumprimos a tua vontade. Às vezes nós nos enganamos. Às vezes nós vivemos num diálogo achando que nós enganamos ao Senhor através do tratamento com os nossos líderes, através do tratamento com os nossos pastores, dizendo que, ou representando que o Senhor é prioridade para nós e tentando achar formas de que as nossas vontades prevaleçam sobre a vontade que é a vontade do Senhor. Entenda que se é aquilo que o Senhor quer, essa é a sua prioridade. E se o Senhor ele não é sua prioridade, você corre risco de ser afastado da presença do Senhor, de estar num relacionamento distante com o Senhor. Saul não percebeu que ele já estava muito, muito longe de um relacionamento verdadeiro com Deus, apaixonado por aquilo que ele achava que devia ser o mais importante na sua vida. Em Atos 5, 1 ao 10, a gente vê um casal também que é muito conhecido, Ananias e Safira. E a palavra de Deus nos diz que naquela época era uma forma, alguns mais ricos vendiam propriedades e davam o dinheiro para que a comunidade cristã pudesse sobreviver. E a palavra de Deus nos diz que Ananias e Safira vendem e pegam uma parte do valor e entregam apenas uma parte. E achando que podiam enganar a Deus sobre aquilo que era prioridade na vida deles. E às vezes nós também fazemos isso. Entregamos as partes para Deus e queremos dizer a Deus que nós estamos entregando tudo o que nós temos para oferecer.
Às vezes a gente diz, olha, mas esse é todo o tempo que eu tenho para oferecer para o Senhor. Eu faço o melhor que eu posso. É realmente o melhor que eu posso? Esse é todo o tempo, 1 hora na semana, é todo o tempo que eu tenho para oferecer ao Senhor? 1 hora, talvez que aqui estamos e nós ouvimos a palavra, nós cantamos, nós adoramos ao Senhor. Esse é todo o tempo que você tem para o Senhor? E na sua casa, e no seu dia a dia, e no seu lar, no seu íntimo com o Senhor, você não tem tempo para dar para o Senhor? Às vezes nós falamos sobre as nossas finanças, né? Nós queremos entregar uma parte para o Senhor, não queremos entregar nada. E às vezes nós queremos dizer, não, mas olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E às vezes nós fazemos isso o tempo todo, entregando as partes para o Senhor e dizendo que estamos entregando aquilo que é o melhor. Entenda que tanto Saul quanto Ananias e Safira não colocaram Deus como prioridade nas suas vidas. E diante disso, aqui, essa atitude deles levou à morte física de ambos e tem levado à morte espiritual de muitas pessoas hoje dentro da igreja. E, continuando, nós começamos aqui com os exemplos de pessoas que não deram prioridade nenhuma, que foi algo muito expresso, mas existem aqueles que dão uma prioridade, mas uma prioridade passageira. Como assim? São aqueles que, por alguma razão momentânea, em algum momento eles até fazem aquilo que o Senhor quer, mas os motivos que eles utilizam não os permitem permanecer na presença do Senhor. Não permitem que o Senhor continue ocupando ou reinando nas suas vidas. E um desses motivos que faz com que as pessoas façam essa prioridade passageira, e eu coloquei aqui, é o medo. Existem pessoas colocando Deus como prioridade por um momento, por um dia, por 2 dias, por 3, simplesmente por medo. Medo de ir para o inferno, medo de um Deus poderoso, medo de um Deus que pode fazer todas as coisas, medo de morrer, medo de tantas e tantas coisas. Ocorre que o medo, ele não tem a capacidade de manter um relacionamento intenso e contínuo com o Senhor. E eu trago aqui como exemplo, lá em Êxodo 20, do 18 ao 21, nos fala sobre um evento em que o povo de Israel ele está lá no Monte Sinai, e quando começa a movimentação, quando começa o mover de Deus no monte, a palavra de Deus nos deixa muito claro que o povo de Israel ele sentiu medo. E eles vão e dizem a Moisés, olha, vai lá, sobe, fala com ele. O que ele falar contigo, a gente faz. Mas se ele falar com a gente morre. E por medo, o povo de Israel nunca conseguiu estabelecer, nunca quis estabelecer um relacionamento com Deus. Eles fizeram aquilo que o Senhor queria, mas nunca conseguiram ultrapassar essa barreira de relacionamento. Entenda que o medo fez com que o povo de Israel, em alguns momentos, fizesse aquilo que Deus queria, mas não garantiu a maior parte deles a vitória, a entrada, né, na Terra Prometida. Porque o medo ele é algo que talvez faça as pessoas fazerem a vontade de Deus por um dia, por 2 dias, por 3 dias. Mas assim que alguma coisa distrair, que alguma coisa sair desse parâmetro, as pessoas vão e abandonam. E o povo de Israel é um exemplo muito claro de algo muito inconstante, de algo muito rebelde, de alguém que toda hora estava procurando alguma coisa, que toda hora estava insatisfeito. De que adianta servir ao Senhor apenas por medo? E a palavra de Deus, e aqui eu deixo bem claro, a palavra de Deus nos fala sobre ter temor ao Senhor. Mas é impossível que eu consiga estabelecer um relacionamento verdadeiro com o Senhor apenas com o medo, por medo.
Entenda que o povo de Israel, por vezes, foi tão rebelde que sentiu falta de um lugar para morrer. Veja como é algo que você não consegue nem compreender. Um povo que sente falta de um túmulo, de um lugar para colocar o seu corpo, blasfemando contra o Senhor. Nessa noite eu quero te dizer, se por medo você tem feito talvez uma hora ou outra a vontade de Deus, não adianta. Porque você não conseguiu conhecer ao Senhor verdadeiramente. Entenda que naquele dia, todas as manifestações que o povo de Israel viu, Moisés também viu. E Moisés foi e conversou, falou com o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Moisés ele tinha uma paixão tão grande pelo Senhor que chega um momento que ele deseja ver a Deus. Um desejo tão absurdo no coração de Moisés que ele deseja ver o Senhor. Moisés foi muito além de fazer a vontade do Senhor por medo. Moisés ele conheceu o Senhor. E passando disso, eu também queria falar sobre uma prioridade passageira. Quando as pessoas fazem as coisas simplesmente por obrigação. Quando nós vemos na palavra do Senhor, lá no livro de Jonas, nós vemos que o Senhor ele determina, ele dá uma ordem para Jonas, e no primeiro momento Jonas ele decide não cumprir aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Mas dado o momento, quando ele foi ali engolido por aquele peixe, né, grande, a palavra de Deus nos diz que Jonas ele fez uma oração, ele fala com o Senhor e o Senhor ele dá uma nova oportunidade para Jonas. E Jonas vai e cumpre aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Naquele momento, Jonas ele cumpre a vontade do Senhor. Ele vai a Nínive e ele prega a palavra do Senhor. Ele prega aquele povo, olha, vocês têm uma conduta tão maldosa, tão rebelde. Olha, quero dizer para vocês que a destruição, se vocês não se arrependerem, a destruição do Senhor virá, né? 40 dias. E a palavra de Deus nos diz que aquela palavra ela foi e o povo ele se arrependeu. Todos entraram em jejum, o rei, o povo e até mesmo colocaram os animais. E a palavra de Deus nos diz que eles se colocam daquela forma e eles dizem, talvez, se nós jejuarmos, se nós nos separarmos, se nós nos arrependermos, o Senhor ele tenha misericórdia de nós. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor ele realmente teve misericórdia do povo de Nínive. E em Jonas nasce uma ingratidão, uma revolta tão grande com Deus, depois daquilo que aconteceu. E aqui nós vemos um exemplo claro de alguém que cumpriu a vontade do Senhor, de alguém que fez aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, de alguém que por algum momento, num pequeno momento, colocou o Senhor lá. Não, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Mas Jonas fez por obrigação. Jonas não entendia a bondade e o amor do Senhor, a ponto dele querer algo que era até mesmo vingativo. O povo de Nínive vinha de uma história de disputa, de maldade, de perseguição com o povo de Deus. E Jonas entendia que não era para ser perdoado. Jonas entendia que era para ser destruído. Quando o homem ele faz aquilo que o Senhor quer, apenas por obrigação, isso é muito passageiro. Isso não dura. O homem ele faz, mas ele não compreende. Ele não entende, ele questiona, ele quer tratar com Deus, ele se revolta, ele acha que ele pode fazer algo melhor, ele chega a achar que o que Deus faz é errado. Não adianta nós fazermos aquilo que o Senhor quer, colocarmos ou andarmos com o Senhor como uma obrigação,
porque em algum momento, em alguma hora, nós estaremos longe daquilo, de entender o Senhor e aquilo, os seus propósitos e os seus atos nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Por fim, terminando esses exemplos ruins, eu queria falar de pessoas que muitas vezes colocam como uma prioridade passageira em decorrência de querer algo em troca. E aqui eu vou fazer uma analogia de uma multidão. Quando a gente olha lá na palavra de Deus, nós vemos que no ministério de Jesus, quando ele inicia o seu ministério de pregação, de anunciação do evangelho, nós vemos que durante todo o seu percurso, o Senhor ele é seguido por uma multidão. E eu trago até algumas referências, Marcos 3:7, Marcos 5:24, Mateus 8:18, Mateus 20:29. Em todas essas referências, nós vemos que uma multidão ela sempre acompanhava Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus ia, ele operava milagres, ele fazia coisas grandiosas, ele curava, ele tratava, ele libertava, ele fazia coisas, ele multiplicava, ele alimentava. Que coisa extraordinária, as pessoas seguiam Jesus. As pessoas queriam ouvir, as pessoas queriam ir atrás dele. Mas a palavra de Deus também nos diz que quando Jesus vai ser condenado, tem uma multidão também. E é a multidão que condena Jesus. A palavra de Deus nos diz que Pilatos pergunta entre Barrabás e Jesus e a multidão grita por Barrabás. Eu quero que você entenda que seguir Jesus ou fazer aquilo que Jesus quer por um momento, simplesmente por aquilo que ele pode te dar em troca, é algo muito inconstante. Porque Jesus, ele não é como é que eu posso dizer? Ele não é teu mordomo, não é teu servo, aquele que faz aquilo que você quer, a hora que você quer e do jeito que você quer. Jesus, ele é Pai, ele é Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a vontade dele para as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela não é a nossa vontade, é a vontade dele. E a vontade dele muitas vezes não coincide com a nossa vontade. Quando as pessoas são acostumadas simplesmente a receber, se acontecer um momento em que elas não recebam mais, elas simplesmente abandonam. Se até hoje, refletindo sobre a sua vida, você tem sido a pessoa que simplesmente faz aquilo que você acredita ser a vontade do Senhor porque quer receber algo em troca, eu quero te dizer que isso é passageiro. Não vai poder aprofundar o teu relacionamento com Jesus e jamais você vai poder conhecer a Jesus simplesmente dessa forma. Quando eu pensei sobre prioridade, por que colocar Jesus como prioridade na minha vida? Como eu posso manter isso? Como eu posso verdadeiramente deixar que isso entre e que eu consiga permanecer anos, né, por dias, por meses, por anos, e Jesus continuar a permanecer como prioridade na minha vida. E eu entendi que o Senhor ele permanece como prioridade quando nós fazemos isso com todo o nosso coração. Lá em Provérbios 4:23, ele nos diz assim: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Quando nós escolhemos com o nosso coração, de todo o nosso coração, colocar o Senhor como prioridade, isso agrada o Senhor. E isso torna o nosso relacionamento com o Senhor verdadeiro e contínuo. Não simplesmente uma decisão em que eu quero receber algo, uma decisão em que eu tenho medo de algo que eu quero evitar,
ou simplesmente eu quero fazer algo, mas por obrigação, porque eu me sinto obrigado. Eu vim um dia e me senti obrigado a fazer isso, porque eu tenho líderes, porque eu tenho uma hierarquia dentro do meu ministério. Se você até hoje tem feito essas coisas, eu te convido a hoje refletir e verdadeiramente colocar o teu coração para fazer essa escolha. Eu quero que o Senhor ele seja prioridade na minha vida, com todo o meu coração. E Jesus, quando ele vem, lá no livro de Mateus 22:37, ele nos ensina a amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós queremos fazer o melhor, nós queremos entregar o melhor, nós queremos que Ele ocupe o melhor lugar, nós queremos dar a Ele lugar de honra, lugar de glória. Nós nos apaixonamos por Ele e entendemos a sua grandeza, a sua bondade, a sua maravilha. Nós somos capazes de estabelecer um relacionamento verdadeiro com Ele, não um relacionamento superficial. E na palavra do Senhor nós vemos homens e mulheres que verdadeiramente entenderam o Senhor, que verdadeiramente se entregaram ao Senhor e estabeleceram o Senhor como prioridade nas suas vidas. E a gente começa lá, desde o livro de Gênesis, olhando o exemplo de Abraão. Né? Quem quiser olhar Gênesis 12, capítulos 12 e 22, a palavra de Deus nos fala que Abraão ele foi chamado do meio da sua parentela para sair para um lugar em que o Senhor iria mostrar. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor ele faz a promessa que a descendência de Abraão ela seria extensa, ela seria numerosa, não é? Mas existe algo grandioso em Abraão porque ele cumpre a vontade do Senhor. Ele sai, ele faz aquilo que o Senhor quer. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 22 que quando o Senhor ele pede o filho, que era o filho da promessa, o filho que tinha sido prometido, daquele da onde viria a grande nação que o Senhor havia prometido lá no capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que Abraão ele está disposto a entregar o seu filho, a sua herança, o seu presente, aquilo que ele tinha recebido do Senhor com tanto amor. E ele seria capaz de entregar. E ele provou isso ao Senhor. Ele estabeleceu o Senhor como prioridade e isso ficou nítido na vida de Abraão. E é importante nós percebermos, o Senhor ele fez uma promessa a Abraão e Abraão ele creu e ele só viu o seu filho. Entenda que o Senhor ele promete uma geração numerosa a Abraão, mas isso ocorreria depois que ele partisse. Mas Abraão estabeleceu algo tão grande dentro do seu coração que ele verdadeiramente viveu aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. E aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu, até mesmo depois da sua partida. Isso é o reflexo de um homem que colocou o Senhor como prioridade na sua vida. Como Abraão, nós vemos Moisés lá em Êxodo, colocando o Senhor como prioridade. Um homem que tinha sido criado com todos os confortos, né, que tinha tudo para ser acomodado, mas a palavra de Deus nos diz que algo verdadeiramente incomodou Moisés e chegou o momento que ele foge do Egito, mas o Senhor pega e manda volta. Eu quero resgatar o meu povo. E a palavra de Deus diz que Moisés ele conduziu o povo de Israel e mesmo diante de toda a sua rebeldia, Moisés ele foi um homem que lutou, que abraçou a causa e intercedeu pelo povo. A palavra de Deus nos diz que quando chegou o momento, logo que chega no monte e Moisés sobe, o povo fica, Moisés ele demora a retornar e a palavra nos fala que o povo faz um bezerro, adora, festeja.
E Deus fala para Moisés: olha, o teu povo já se corrompeu. Desce lá, eu vou destruir esse povo todo e vou fazer só de ti uma grande nação. E Moisés, naquele momento, ele intercede. Ele ora ao Senhor e ele pede: Senhor, o que vão dizer de ti? Se tu destruíres esse povo agora, vão dizer que tu tirou este povo do Egito só para matar eles aqui. Que tu possas perdoar, que tu possas reconciliar esse povo contigo. Veja aqui a diferença de um homem que verdadeiramente colocou o Senhor como prioridade, a ponto de arriscar a si próprio, a sua própria vida, em prol daquilo que o Senhor tinha estabelecido, em prol dos projetos do Senhor, em prol do povo que ele estava destinado a cuidar, a guiar para o Senhor. E nós vemos Moisés como um homem extraordinário, um homem com um relacionamento tão próximo a Deus, né? Como pouquíssimos homens tiveram, um homem que conversar com Deus simplesmente separado por um véu. E isso é algo extraordinário. Nós vemos outros homens, outras e mulheres no Velho Testamento, Ana, que entrega o seu filho, o filho que ela tanto orou, tanto buscou o Senhor, e a palavra de Deus nos diz que ela entrega lá em 1 Samuel, né? Vem Davi, que também foi um homem que se entregou ao Senhor. E uma das passagens que me chamam a atenção sobre Davi, lá em 1 Crônicas, do 1 ao 15, a palavra de Deus nos diz que Davi, ele se senta e ele olha para seu palácio feito de ouro, algo grandioso, e ele chama e ele diz: eu vou construir uma casa para o Senhor. Porque como pode eu, um ser humano, alguém falho, morar aqui, rodeado de luxo, e a arca do Senhor está lá, embaixo de uma barraca? E a palavra de Deus nos diz que aquilo tocou o coração do Senhor, porque ele diz: olha, eu nunca pensei, eu nunca falei para ninguém, eu nunca disse a ninguém: olha, faça isso para mim. Mas isso nasceu no teu coração. E Davi, ele é um homem que se mostra falho, como todos nós, mas um homem que estabeleceu como prioridade na sua vida o Senhor. E isso permitiu a ele que, mesmo nos momentos em que ele caísse, ele retornasse a Deus. No Novo Testamento, já caminhando aqui para o nosso encerramento, nós vemos homens como João Batista, a voz que clamava no meio do deserto. João Batista morreu, mas cumpriu aquilo que o Senhor ordenou para a sua vida. Cumpriu aquilo que era o seu chamado. A palavra de Deus nos diz que ele é aquele que antecedia o Messias. E ele foi, cumpriu, pregou severamente, levou a palavra de conserto, levou a palavra de exortação numa sociedade corrompida, numa sociedade distante de Deus. Assim como ele, nós vimos Mateus, o cobrador de impostos, que é chamado por Jesus e larga tudo para seguir Jesus. E nós vemos também Paulo. Paulo é um homem que tinha todos os ensinamentos, tinha toda a estrutura teórica, né, sobre a Escritura. Era um homem que era ensinado, era um homem que era doutrinado. E a palavra de Deus diz que quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele muda radicalmente a sua vida. E o homem que era perseguidor, o homem que vivia atrás do povo de Deus, agora era o homem perseguido, o homem que era humilhado, o homem que era todos os dias perseguido por amor ao Senhor. Mas Paulo, ele nos dá muitas lições belíssimas, nos mostrando sobre o que é colocar o Senhor como prioridade. E Paulo nos ensina que viver é Cristo, morrer é lucro. E lá em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, ele nos diz assim: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida.
Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Paulo nos ensinou aqui que o Senhor, ele tem algo grandioso, ele tem algo extraordinário para aqueles que vivem esse evangelho, que verdadeiramente conhecem a Deus, que conseguem colocá-lo como prioridade na sua vida, não querendo coisas materiais, não querendo algo seu, não estabelecendo o Senhor em segundo lugar ou em terceiro, mas verdadeiramente colocando na sua cabeça, em primeiro lugar, o reino, a vontade de Deus, a sua justiça, aquilo que o Senhor quer e opera para a sua vida. E Ele nos ensina, eu tenho um prêmio me esperando. E esse prêmio não é só para mim, mas para todos aqueles que esperam o Senhor com amor. Eu quero deixar para vocês nessa noite que colocar o Senhor como prioridade é verdadeiramente ter a certeza que no final da nossa jornada, no final do nosso caminho, o Senhor ele estará lá. E não só no final da nossa jornada, mas todos os dias das nossas vidas, como o apóstolo nos ensinou. Viver é Cristo. Estabelecer o Senhor como prioridade é eu viver Cristo na minha vida, no meu modo de falar, no meu modo de me vestir, no meu modo de agir, no meu modo de perdoar, no meu modo de falar e de saber ouvir, no meu modo de ser sempre o primeiro a dar o exemplo, no meu modo de mostrar ao meu irmão a melhor forma, no meu modo de ser o primeiro a perdoar ou de ser tardio em agredir o meu próximo, no modo como eu ofereço ao Senhor o meu dízimo, a minha oferta, na forma como eu vou à igreja, na forma como eu levo a palavra do Senhor ao mundo lá fora, na forma em que eu vivo. Viver é Cristo e ter a certeza que estabelecer o Senhor como prioridade é verdadeiramente, ainda na morte, saber que ainda teremos mais lucro, porque certamente o Senhor estará nos esperando com o maior prêmio, que é a salvação, estar verdadeiramente com Ele pela eternidade. Esperar o Senhor com amor. Não é simplesmente eu estar aqui e dizer, olha, Ele vem. É eu ser apaixonada, é eu ser verdadeiramente o coração transbordar de amor e pensar, o meu Jesus, Ele vem. E Ele vem buscar não só a mim, mas a toda a sua igreja, a todo aquele que compreender, que entender, que aceitar a Ele como verdadeiramente Senhor, Rei da sua vida. Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite. Que o Senhor abençoe a todos. Amém?